Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, todos bem? Espero que sim, espero que você tenha tido uma boa semana, esteja tendo um bom final de semana, não me importa o dia, o horário que você está assistindo, o que me importa é que você está aí, tá? Quero o seu comentário aqui, a sua interação, o seu joinha e a sua inscrição aqui no canal que busca a verdade aqui desse Brasil, cada dia mais conturbado, né? A última conturbação, uma das últimas, né, para não falar a última, é a questão de Bolsonaro ter dormido fora de casa. A esquerda entra em choque. O que Bolsonaro foi fazer na embaixada da Hungria? Né, todo mundo aí cabreiro, e aí ele pegou e encontrou uma legião de repórteres e como nos velhos tempos ali no cercadinho do Alvorada, ele deu uma entrevista à lá Jair Messias Bolsonaro. Então é isso que a gente vai repercutir hoje, eu quero a sua interação, quero que você preste muita atenção, porque vale muito a pena as entrelinhas dessa conversa que Bolsonaro teve com os veículos de imprensa. Foi publicado aqui na rede social da Carla Zambelli, e eu estou aproveitando esse recorte para a gente se divertir um pouco e entender o que está passando na cabeça do Bolsonaro, o que aconteceu, que ele foi dormir lá no consulado da Hungria, né, o que isso pode acarretar para ele de problema, qual era a intenção de Bolsonaro em estar ali dentro. Vamos tentar entender junto? Topa? Então vem comigo. Solta aí. Bolsonaro dormiu na embaixada da Hungria, deixa eu deixar pequenininho, mais importante aqui a notícia. Fala, Bolsonaro, o que você foi fazer lá? Olha o que o repórter pergunta, olha o que ele responde. Presidente, o ministro intimou o senhor dar explicação, o senhor vai dar? Como é que vai ser isso? Algum crime, porventura, bem na embaixada? Mas por que dormiu lá? Olha o jeito que o cara perguntou. Tem muita senhora aqui. Já começa já estourando. Mas por que dormiu lá? Não vou te responder, porque tem muita senhora aqui. Eu vou contar para vocês o que ele ia responder, se não tivesse muita senhora ali. Ele ia responder mais ou menos assim. Passou pela cabeça do Bolsonaro. Mas ele falou, não vou te responder porque tem muita senhora aqui. Porque o cara falou, por que dormiu lá? Como se fosse o pai dele, né, falando, o repórter. E repórter, quando ele quer manchete, ele faz isso. Infelizmente, né? Porque se o repórter quer perguntar com a educação, vai, mas com licença, senhor ex-presidente, mas por qual motivo o senhor optou por dormir no consulado da Hungria, né? Mas por que dormiu lá? Ele queria isso do Bolsonaro e ele conseguiu. Porque o Bolsonaro pensou em falar o seguinte para ele. Eu dormi lá porque a sua mãe não me recebeu quando eu fui lá na tua casa, entendeu? Era isso que ele ia falar. Era isso, não ia chamar o cara de filho da Pi, não ia mandar ele para aquele lugar, nem nada, ele só ia dar essa tirada no cara. Dormi lá porque sua mãe não quis me receber, entendeu? Era isso que ele ia falar. Como ele não quis falar, manteve a elegância, apesar da pressão, o repórter dormiu sem essa, né? E ele não deu essa manchete, mas aqui você tem a manchete exclusiva. Vamos lá, Bolsonaro, mais de Bolsonaro, vamos deixar maior aqui, né? Para a gente ouvir. Essa entrevista vale muito a pena, gente, muito boa. Então, não achei nenhum nisso. Porventura, dormir na embaixada, conversar com o embaixador, algum crime nisso? Bom, eu vou precisar da paciência. Isso é o nível da imprensa. Vou perguntar da baleia? Vamos perguntar da Marielle Franco? Eu passei 6 anos sendo acusado de ter matado a Marielle Franco. 6 anos. Chegou já dali. Acabou o assunto agora? Vamos falar da Marielle Franco? Vamos falar dos móveis do Alvorada, que eu acusado de ter desviado 260 imóveis da Alvorada? Chega de perseguir, meu Deus do céu. Presidente, sozinho, isso. Dá um tempo pra gente aí, dá um pouco de paz pra gente. Aí se eu tomar uma Coca-Cola na esquina aí, vou ser questionado, porque, porventura, aquele boteco lá é de alguém que está irregular com alguma coisa. Igual a Cila Malafaia. Estão atacando a Cila Malafaia porque na rua onde tem uma igreja, alguém da milícia recebia recurso. Quando vocês falam em milícia, a meu respeito, é fácil saber se tem envolvimento ou não, é fácil. Procure as votações dos meus filhos e a minha, quando é parlamentar, em área de milícia, vê se eu tenho a voto lá. Não tem para perseguição, pessoal. Veja que eu fiz de bem para o Brasil. Vocês nunca me entrevistaram sobre o PIB. Terminou? Eu peitei o sistema. Presidente, o ministro intimou o senhor dar explicação, o senhor vai dar? Como é que vai ser isso? Algum crime, porventura, bem na embaixada? Mas por que dormiu lá? Aqui tá repetindo já, né? Tem muita senhora aqui. Essa é a parte, esse é o ponto, é o cume da entrevista, é o auge, né? O ponto
Eu não vou te responder porque tem muita senhora aqui. Mas por que dormiu lá? É muito engraçado. Bom, gracinhas à parte, gracejos à parte, quero a sua opinião aqui. Ah, Bolsonaro fez bem, respondeu bem. Bolsonaro tem culpa em ter dormido lá na embaixada da Hungria. Está buscando asilo político, né, pode se tornar um exilado lá na Hungria. Você, no lugar de Bolsonaro, se colocaria numa condição dessa? O que acontece? Na minha humilde visão jornalística e também pessoal, com 43 anos de Brasil, indo para 44, se Deus quiser, esse ano, ele lacrou ali, né, na hora que ele falou, eu peitei o sistema. A esquerda está no poder nesse país aqui há mais de 30 anos. E teve o Collor, né? O Sarney era direita também, mas era uma direita terrível, depois do militarismo. E não é isso que o pessoal da direita quer também, não é um Sarney. Assim como não é um ditador militar. Nós queremos uma direita, né, que faça a parte do conservador bem feitinho, né, que tenha a liberalidade comercial, empresarial para esse país evoluir. Eu sei o que a direita quer. Assim como eu também sei o que a esquerda quer. A esquerda olha o governo Bolsonaro e fala assim, poxa, estava melhor para mim na época da Dilma e do Lula. Então, volta com o Lula. Só que vocês esquecem que teve uma pandemia no meio disso aí. E que em 2 anos, um governo de direita não consegue mudar tudo que a esquerda fez, aparelhou, uma série de outras situações. Então tem que dar tempo ao tempo. E o Bolsonaro peitou o sistema. O Bolsonaro peitou o sistema. Você pode ser de esquerda ou de direita, mas não tem como dizer que não, porque o Bolsonaro é uma pedra no sapato da esquerda hoje. Ele peitou o sistema, ele mostrou algumas falhas ali, mostrou formas de fazer melhor, mas em 4 anos, é o que eu estou falando, nenhum prefeito consegue mudar uma cidade, quem dirá um presidente mudar um país continental como o Brasil. Eu acho que tinha que ter mais tempo para o Jair Messias Bolsonaro. Tinha que ter mais 4 anos livre de uma pandemia para a gente poder analisar o governo dele com mais calma, mais critério. Não foi dado isso. Teve muitos erros, mas foram 2 anos que não houveram precedentes no país com uma pandemia. E, ao meu ver, sem ser a parte negacionista da vacina, que aí embarcou quem quis, mesmo assim ele comprou vacina para todo mundo aqui, não impediu que a vacina chegasse, e foi o presidente que mais vacinou no mundo. Tá? Eu não sou assessor de imprensa do Bolsonaro, eu estou falando de dados. Ele errou quando falou que não ia se vacinar, induziu muita gente pela questão mitológica dele mesmo, né? Muitos fãs mesmo do Bolsonaro, que acabaram não tomando vacina e acabaram se prejudicando por isso. Eu tomei minha vacina. Você tomou vacina? Você bolsonarista, tomou vacina? Ou você não tomou só porque o Bolsonaro falou para você não tomar? E aí é onde a esquerda fala que é gado, né? Quando viram uma coisa acima de você mesmo. Você colocar qualquer pessoa. Está na Bíblia que você não pode ter Deus, ter ídolos, né? Você não pode idolatrar ninguém e ninguém falar para você o que você tem que fazer. Eu senti no meu coração, peguei a Covid sem vacina, vi o que era, já tinha aquela imunidade da cura. Mesmo assim, quando liberou a Janssen, eu tomei. Quando liberou a Pfizer, eu tomei. Tive reação nas duas. E depois a Coronavac, tomei mais uma vez. Não tomei mais a quarta, porque aí já acho demais. Comecei a pesquisar um pouquinho, vi que as vacinas não poderiam se misturar, e nisso ele tinha razão. Né? A vacina da Pfizer, por exemplo, ela não pode ser misturada com outra. A Janssen era dose única, por que depois não foi mais? Então ele tinha razão em algumas coisas, ele não tinha razão em falar para geral, por ser um presidente, não se vacine, minha filha não vai se vacinar. Isso aí foi um erro, né? Um erro de comunicação, assim como outros o Bolsonaro teve. Mas o que estão atribuindo a ele, corrupção, esconder imóveis, vendeu a joia, o Mauro Cid vendeu a joia. Foi amando dele? Tem que provar. Né? Não pode sair crucificando sem nada. Mas uma coisa é fato, o Bolsonaro peitou o sistema, incomodou toda essa situação, e agora eles estão no pé dele para colocá-lo na prisão. É isso que a esquerda quer. E na minha opinião, não é o que eu quero, não é o que eu desejo, mas é o que vai acontecer, eles vão conseguir. Porque o Bolsonaro está sozinho. Por mais que ele tenha o povo a favor dele na rua, essa mobilização toda que ele consegue fazer, ele está sozinho. Ou alguém do povo consegue ir lá abrir a jaula para ele? Quem está no poder é a esquerda. Quem quer ele preso? O Lula, o Moraes. Ele mexeu com esses cidadãos. E hoje eles estão ocupando a cadeira.
Ou alguém tem dúvida que se o Sérgio Moro não fosse senador, ele estaria preso também? Ele mexeu diretamente com o Lula. O Sérgio Moro foi o primeiro juiz que condenou, né, o Lula. Hoje é um senador da República. A gente quer você aqui no canal, inclusive, Sérgio Moro. Estamos em contato com a Isabel, que é assessora direta. Tá bem difícil a agenda, mas um dia eu ainda sonho com a presença do senador aqui. Então, por ter peitado o sistema, é a conta que o Bolsonaro paga. Essa é a conta que o Bolsonaro paga. Essa perseguição, mesmo estando inelegível, o Lula querendo fazer dele um presidiário também, de tanto que ele chamou o Lula de ex-presidiário, o Lula quer fazer ele um presidiário, só que os motivos não são os mesmos. Por mais que consiga, né, esse feito da esquerda em aprisionar o Bolsonaro, que para mim é acender o pavio do barril de pólvora, porque vai explodir, porque o povo pode ir para a rua sim, pedir a libertação, e não vão aguentar a pressão do povo, porque o que domina nesse país aqui é a pressão popular. Vocês viram quem derrubou a Dilma aqui. Então pode ser um grande erro da esquerda. Assim como foi um grande erro da esquerda tornar ele inelegível, na minha opinião. Tornando o Bolsonaro inelegível, para você que é esquerdista nato e ficou feliz, o Bolsonaro criou vários braços. E ele pode eleger muita gente. E esse é o medo da esquerda hoje. Pela mobilização que o Bolsonaro consegue ter. Ele tem um público fiel, cativo, e ele fala, não tragam faixas, e esse pessoal não traz faixa. E faz uma organização, e faz uma mobilização organizada e muito bonita de se ver, por sinal. Enquanto o PT, a esquerda, tenta organizar eventos e não vai a quantidade de gente que vai, espontaneamente ali na questão do Bolsonaro. Quando eu falo espontaneamente, é porque eu não vejo gente só de sindicato nas manifestações do Bolsonaro. Eu não vejo gente só que arrumou um emprego porque o PT deu emprego para a pessoa. Eu vejo meu vizinho. Eu vejo você, que está aí do outro lado me assistindo, indo de graça, gastando dinheiro do seu bolso para pegar o metrô, pegar uma condução ou gastar a gasolina do teu carro. E é só isso que a gente tem que abrir o olho, porque o sistema é esquerdista. É o melhor? Não sei, é você que vai me responder aqui. Mas eu acredito que a gente ainda não viu o nosso melhor Brasil. E é nisso que a gente busca aqui. Eu quero um Brasil melhor do que o que a gente viu até aqui. Em 43 anos eu não vi um Brasil com todo o potencial agro, potencial econômico, potencial financeiro que a gente pode ter. Você vai para a Europa ver um paizinho desse tamanhozinho assim, a França, e tudo funciona. Um outro país que não é tão grande, a Itália, funciona bem também. Por que aqui não funciona? Deixa aqui para mim nos seus comentários. Gostou do vídeo? Curte, compartilhe e se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Quer apoiar o canal? Aqui, ó, QR Code, para você incentivar a gente a continuar na luta por um Brasil mais limpo e transparente. Conto com você. Deputado federal Gustavo Gayer pega o microfone da Globo, taca no chão e fala que a Globo é lixo. Pois é. O que você é demais, passa do ponto, é querer aparecer em cima da maior emissora de TV do Brasil, realmente a Globo faz por onde receber esse apelido de Globo lixo? Comenta aqui para mim, ó, tá? Vamos assistir os vídeos e repercutir. Eu quero o seu comentário, não me importa se você é esquerda ou direita, eu quero você ciente de fatos aqui e não ciente de ideologias que eu quero que você acredite ou manipule a sua cabeça. Nós vamos assistir o vídeo na íntegra. Tem pontos engraçados aqui, tem pontos que chamam a atenção. Aí na foto você está vendo o deputado Hélio Lopes, o Magno Malta, né? Tem mais uns 2 ou 3 ali. Quem põe no chão, na verdade, não é o Gayer. O Gayer, ele chama de Globo lixo. Tá o Van Hatten ali também, à direita. Né? Tem mais pessoas ali que eu não conheço. Mas são famosos, todo mundo famoso aí. E o Gayer ofende e aquela cara de segurança com óculos, ele põe o microfone no chão e aí você vai ver o que vai acontecer e a gente vai assistir junto. É curtinho, tá? 4 minutinhos. Que eu peço, se você quer o Brasil transparente, se você acha que a gente ainda não chegou no nosso melhor Brasil, que a gente tem condição de ver sim um Brasil bem melhor do que a gente viu até hoje, pelo menos eu com 43 anos, tenho certeza que não chegamos no nosso máximo. Não temos o nosso potencial totalmente desenvolvido por nossos governantes. Se você concorda ou discorda, me manda aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário e o seu joião. Vai lá, Gustavo Gayer, entrevista coletiva, todo mundo ali, ó lá, microfone da Band, da Globo, da Record, da Gazeta, da Itatiaia e do canal Metrópolis. E aí o que aconteceu? Que falaram tão eloquente. Eu quero acrescentar algumas
informações da nossa viagem para os Estados Unidos recentemente, onde fomos delatar os crimes, né, as violações contra os direitos humanos que acontecem reiteradamente aqui no Brasil. E levamos documentos, uma fartura de documentos e evidências. Marcel Van Hatten está aqui do meu lado para dizer se eu mentir ou se eu fizer uma fake news, né, Van Hatten? Não me prenda, por favor. Levamos uma enxurrada de documentos mostrando que o Brasil não é mais uma democracia. Mostramos para jornalistas, para pessoas da direita, do centro e da esquerda. E uma pergunta que foi feita frequentemente é: e a imprensa não fala nada sobre isso? O que eles não conseguiam entender, depois de ficar comprovado a violações aos direitos humanos, a perseguição política, a instrumentalização do Estado, da máquina estatal, para censurar o povo brasileiro, para colocar na cadeia pessoas inocentes, a pergunta que eles mais faziam é: e a imprensa? A imprensa não fala nada. Eu faço uma pergunta para os senhores jornalistas. A Venezuela é uma democracia? Lá tem instituições. Na Venezuela tem Ministério Público, na Venezuela tem parlamento, e na Venezuela tem uma Suprema Corte. Mas o mundo sabe que a Venezuela é uma ditadura. Sabe por quê? Porque foi um erro que eles cometeram. Um erro que o Hugo Chávez cometeu, que aqui a esquerda foi muito mais esperta. Lá, eles praticamente executaram a imprensa. Aqui, a esquerda cooptou a imprensa. Sequestrou a imprensa ideologicamente. Então, a minha resposta para essas pessoas é: sim, nós temos a imprensa. Ou pessoas que se dizem da imprensa, mas elas batem palmas para isso. A imprensa bate palmas para o avanço ditatorial do Brasil. Uma imprensa lixo, como essa daqui, que coordena basicamente tudo, que passa pano. A gasolina aumentou, saiba por que isso é bom. As pessoas estão morrendo de dengue, mas saiba por que isso é bom. Que vergonha, que humilhação. Para terminar e para concluir, porque realmente é triste saber que se nós não revertermos a situação, os nossos filhos, os filhos dos senhores da imprensa vão viver numa ditadura. E na ditadura não tem amigo do rei. Todos que pensarem por conta própria serão executados, serão perseguidos. Mas nós vamos continuar. Já temos viagem praticamente marcada para o Parlamento Europeu, em Tribunal de Haia, e o mundo saberá, embora a imprensa daqui trabalhe ativamente para esconder, o mundo saberá que o Brasil é uma ditadura, que persegue a oposição, que não respeita direitos humanos e que a imprensa passa pano. Uma grande parte da imprensa, há bolsões de sanidade, mas uma grande parte da imprensa passa pano para isso. Isso é vergonhoso. Lembrando muito bem, o senador Girão, que é o Girão, esqueci do nome dele ali. Quando esse Estado ditatorial foi para cima da imprensa. E a direita fascista foi defender o direito da revista Crosué de relatar um fato do amigo do meu pai. Olha que interessante. A direita ditatorial, fascista, censura, foi quem foi para cima para defender o direito da imprensa de falar o que pensa, de reportar os fatos. E aí hoje eu fiquei sabendo que a Abrage vai entrar contra o STF, sabe por quê, deputado Van Hatten? Porque o STF decidiu que agora a imprensa poderá ser responsabilizada civilmente pelas falas de um entrevistado. E aí eu vejo zumbis ideológicos com crachá da imprensa batendo palma para isso. Então eu vou dizer a diferença entre Brasil e Venezuela. A Venezuela, eles executaram a imprensa. No Brasil, ela foi sequestrada ideologicamente. Obrigado. Então, esse é o depoimento do deputado Gustavo Gar, deputado federal, é um político, né? Não podemos misturar as coisas. Queima largada em algumas informações aqui, eu estou acompanhando o canal dele. Quando teve aquela questão da repórter lá do Rio Grande do Norte que escorregou e falou que o Comando Vermelho estaria ajudando o ministro Lewandowski, que é o ministro da Justiça hoje, na busca dos fugitivos de Mossoró, erro da repórter, né, retratado depois. Então, quando explode essas coisas, eu como jornalista, a gente aprende a apurar. No caso dele, ele é um político, ele não tem obrigação nenhuma de apurar. Né? Ele tem que fazer o papel dele ali mesmo, alertar o eleitorado dele. É um político de direita, não vai fazer média com a esquerda, nunca. Nem acho que é o papel, se ele é posicionado à direita, ele tem que ser direita.
Mas tem que tomar cuidado e reconhecer que é o que a gente tem feito aqui no canal, essa apuração, como se fosse um Instituto Lupa, né, olhando os fatos por todos os ângulos e trazendo aqui a verdade. Porque o que aconteceu, gente? Depois dessa polarização política, tudo ia bem, né? Até 2013 estava tudo bem, o PT ganhava todas as eleições, ninguém questionava, estava todo mundo feliz que a gente era o Brasil, país do futebol. Depois de 2013, né, na verdade nós não somos o país do futebol já faz tempo, né? Nosso pentacampeonato mesmo faz tempo. O Tetra foi em 94, o Penta foi em 2002, né? Acho que é 2002. Então desde 2002 o Brasil já não é mais o país do futebol. E aí o povo acordou politicamente. Quando o povo acordou politicamente, foi para as ruas. Na Copa de 2014 a Dilma foi vaiada, né? Logo depois foi empichada, não pelas vaias ali, mas simplesmente por improbidades, meu Deus, improbidades administrativas. Travou a língua aqui, desculpa. Improbidades administrativas, né? Tava deixando todo mundo roubar ali a Petrobras, tinha gente comprando triplex, aquela bagunça toda. Aí aumentou a tarifa dos 20 centavos lá, foi todo mundo para a rua em São Paulo. E aí a Rede Globo veio junto com o povo, né? Veio junto com o povo, veio junto com a Lava Jato, noticiando tudo mais. Lula preso, Dilma fora do trono. Lula preso e Dilma fora da cadeira de presidente. Depois disso, o que aconteceu? Veio Temer, nada mudou, ficou tudo do mesmo jeito, levou o mandato até o final, e veio a eleição de Bolsonaro. Veio o episódio da facada, veio a eleição do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro ganha, corta a verba das emissoras de televisão, corta alguns incentivos culturais. Isso faz com que artistas que sentem no bolso a perda dessas verbas comecem a se mobilizar. Então, o clã artístico da Rede Globo, entre os atores ali, você vê vários extremistas. José de Abreu, um dos principais, nem sei se ele está com contrato com a Globo hoje, mas vai lá no Faustão, se manifesta politicamente, gera um baita de um furdúncio. E aí começa os telejornais da Rede Globo, que veem a receita da emissora caindo, né, a família Marinho ali, começa a fazer um jornalismo não parcial. Parcial mesmo. Só falava coisas ruins a respeito do governo Bolsonaro. E isso não é jornalismo. Isso é omitir as coisas boas do governo também. Transposição do Rio São Francisco. Mostrou, mas dá uma notinha. Enquanto isso, quando o Bolsonaro sai do poder e a gente vê a esquerda voltando, e vê lá anúncios lá, Brasil, União e Reconstrução, em tudo quanto é emissora, a gente não vê a Globo falando mal do Lula, mesmo quando ele escorrega, como na fala que ele fez em relação a Israel, a gente não vê um massacre como era feito na época do Bolsonaro. O Bolsonaro pisava numa casca de banana, sabe? Chicote estralava. Agora faz sentido a expressão passa pano mesmo. E isso não é jornalismo. E o que mais me preocupa, quando a emissora toma frente disso, as pessoas que lá continuam. Por exemplo, Alexandre Garcia não se submeteu a essa situação. Hoje ele está em rádios, está em canal do YouTube, mas ele não ficou lá na Globo. Né? Ele falou, opa, para mim não dá. Assim como teve muitos que saíram de lá também. Mas não se manifestam o porquê. Porque pode ser que um dia que precise voltar. E essa é a magia de ser independente. Essa é a boa de você estar assistindo um canal que não tem rabo preso com a Globo, que não tem rabo preso com o Lula, que não tem rabo preso com o Bolsonaro. Eu posso vir aqui falar a minha verdade para vocês. E como jornalista, eu sempre trabalhei em emissoras que, primeiro, não tinha incentivo do governo. Se tinha, nunca ninguém chegou para mim e falou assim, Thiago, ó, você tem que falar dessa forma aqui, senão você vai abalar a nossa instituição. Eu preciso de isenção jornalística.
Nunca ninguém nas entrevistas de emprego perguntou: você é petista? Você é bolsonarista? Você é esquerda? Você é direita? Perguntava se eu tinha inglês, perguntavam se eu estudei, né, se eu fui bem na minha faculdade, se eu fiz algum curso de especialização, e me davam a notícia para fazer aqui, ó, é isso aqui que você vai falar. Só que aí com esse monte de viés político, esses cancelamentos de rede social e tudo mais, os veículos de imprensa começaram a falar o que o público quer ouvir. E não é assim que o jornalismo funciona. Você tem que falar o que aconteceu. E o público tira a sua conclusão. Agora, o jornalismo opinativo, que é o que eu faço aqui, ele é uma linha muito tênue. Que às vezes eu posso te dar uma opinião e você vai falar, esse cara é bolsonarista. E eu posso te dar outra opinião e esse cara é petista. E a minha ideia aqui não é te falar o que eu sou, o que eu deixo de ser. E simplesmente noticiar fatos. E mostrar para você o caminho da verdade. E falar, olha, esse Brasil que a gente está tendo aqui tá ruim. A gente pode ter um Brasil muito melhor, sim. Agora daí, pegar o microfone da emissora que está ali, no negócio, lá no pedestal, lá direito, colocar no chão, bem fez o deputado Hélio Lopes, na minha visão, pegar e colocar ali. Isso é ser profissional. O político não é dono de nada. O político, ele é um funcionário público. Ele é um funcionário do povo. E se está o microfone de todo mundo ali, tem que ser respeitado. Foi um erro tirar o microfone da Rede Globo e colocar no chão. Isso é coisa de criança. Tá? Ah, mas a Globo é um lixo mesmo, Thiago. Você pode concordar, mas deixa estar ali. E ele estava falando contra a Globo. Certo? Será que a Globo veiculou aquilo lá? Pode ter veiculado, pode ter detonado ele também. Talvez a ideia dele fosse justamente essa. Estou falando contra a Globo, vamos ver se eles vão ter culhão de mostrar eu pondo o microfone no chão. Na verdade, não foi ele que pôs, foi um rapaz de trás ali, que eu não tenho o nome dele aqui. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Não pode agir com a mesma moeda da esquerda. Se a esquerda age dessa forma aí, né, olho por olho, dente por dente, a direita não pode se igualar a isso. Isso foi uma louqueiragem, na minha visão. É engraçado? Até certo ponto, sim. Profissionalmente, não acho nem um pouco engraçado. E acho que ali não é palanque eleitoral, né? Para fazer campanha. Ali ele já está eleito, ele já tem o mandato dele para cumprir. Então, respeito é bom, todo mundo gosta. E a Rede Globo que se recicle, né? Que não é porque tem ali um apoio do governo. Né? Teve uma conversa até que poderia estar recontratando o Faustão. O Faustão está mal de saúde, que melhore e que realmente seja recontratado, mas não com o meu dinheiro, com o seu dinheiro. A Rede Globo que produz a renda, seja autossuficiente, pague bem os seus artistas, não fique dependendo de dinheiro do governo. É que nem o Flamengo, na época que era patrocinado pela Petrobras. Era um dos poucos times do Brasil que tinha o patrocínio de uma empresa estatal. O resto tinha lá, o meu Corinthians tinha lá Calunga, né, empresa privada. Então tem que ser com dinheiro de empresários, não com dinheiro nosso. Eu não sou torcedor do Flamengo, você aí é? Então por que vai ter a Petrobras na camisa do Flamengo? Tá errado. Dinheiro público é para o povo, não é para determinado torcedor, porque o Flamengo é o maior time do Brasil, então a torcida do Brasil, a Petrobras apoia, então eu voto no governo que está lá. Isso é sacanagem. Isso é realmente, como ele falou, é sequestrar os veículos de imprensa. Cabe aos veículos de imprensa não serem sequestrados. Você quer apoiar a novela, você quer apoiar isso ou aquilo, tudo bem, mas a minha imprensa é independente. Por isso que hoje, a única imprensa que eu recomendo com isenção aqui nesse país é a CNN. É a única. O resto, meu amigo, eu só vejo com viés. Então tome muito cuidado com o que você assiste, não compre de cara o que você está vendo, porque pode ser uma armadilha. Tem fake news da direita e fake news da esquerda. Eu vejo muito mais da esquerda do que da direita. Tá? Mas existem fake news da direita também. Vamos tomar cuidado, tá? Você fica aqui comigo, se inscreve, curte, compartilha, deixa o seu joinha e ative o sininho das notificações para me encontrar novamente se você gostou do vídeo. Thiago Parigiani aqui, ao seu dispor. Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam aconchegados na cadeira, porque hoje é bomba porque Joaquim de Carvalho, jornalista aí
está fazendo essa série de reportagens para o canal 247, fez, na verdade, né, uma série de reportagens, e o documentário Fakeada no Coração do Brasil traz uma informação que há elementos para dizer que Adélio Bispo foi plantado na cena do crime. E aí você aí do lado mandou para mim aqui pelo canal, nos comentários, para analisar esse vídeo, o que de fato faz sentido, o que não faz sentido, a gente vai aqui atender a esse pedido. O que eu preciso de você, o seu comentário aqui, se você concorda ou discorda com aquilo que eu vou falando ao longo da reportagem, ou que o próprio repórter Joaquim de Carvalho, competentíssimo repórter, fala ao longo da sua colocação. A chamada é bem polêmica, né? Adélio defendia que escolas públicas induziam crianças a virarem gays, né? E também fala que Adélio possivelmente fosse um bolsonarista, o que para mim não casa, né? Seria o maior contrassenso de todos aqui, mas vamos ver. Se ele diz que tem elementos e ele foi em loco, ele apurou, ele entrevistou pessoas, então respeito demais a opinião do Joaquim de Carvalho. Sempre vou repetir, trabalhei nos mesmos corredores que ele na AltV aqui em São Paulo, uma emissora de internet, a primeira, né, TV de internet do Brasil. Então sei que o Joaquim é da mais alta credibilidade e confiança. E quando ele fala, a gente tem que prestar atenção. Tá? Tanto que assistimos o Fakeada no Coração do Brasil inteirinho e analisamos para você aí tirar suas conclusões a respeito. Vamos lá? Fala aí, Joaquim, o que é que só você viu? Vamos entender quais são esses elementos que atribuem a Adélio Bispo o bolsonarismo. Foi plantado. Primeiro ponto, eu não posso dar tantos detalhes, primeiro porque a gente continua na apuração, e segundo porque vai ter o documentário. O Adélio... esse foi antes do documentário. Acredite, o Adélio era um bolsonarista. Uau. Você vai estar louco. Falei, como assim? Nunca ouvi falar isso. O Adélio, nós fizemos uma análise da rede social do Adélio, e isso está no próprio processo, viu? O Adélio, até o dia 6 de julho, quando ele esteve no clube de tiro juntamente com o Carlos Bolsonaro, os dois dividiram o mesmo espaço. O Adélio estava fazendo propostas dele de criação de clubes militares para cuidar dos adolescentes, para unir as duas grandes instituições brasileiras, segundo a palavra dele, a religião, que eram os evangélicos, e os militares, que eles poderiam cuidar. Para um pouquinho. Deixa eu só fazer um parênteses nessa questão do clube de tiro. Quem aqui do chat já foi num clube de tiro? Vocês já entraram, já frequentaram, já fizeram uma aula ali de tiro? Não gostam desse tipo de coisa? Pode deixar aqui no seu comentário. O clube de tiro, normalmente, quando falar o Adélio e o Carlos estiveram no mesmo clube de tiro, primeiro que é um lugar que não se faz amizades, né, dentro de um clube de tiro. Ontem mesmo eu tive a experiência de ir num clube de tiro com um grande amigo meu, que é policial civil, me convidou, o Renato, grande abraço, e o Reginaldo também, meu amigo. E é um local seguro, tá? Você pode levar um leigo de arma ali para fazer a aula de tiro, que ele vai ter um instrutor, né, tem paredes que dividem o local, você põe um aparador de som no ouvido, você tem óculos de proteção, caso a pólvora voe do seu olho, alguma coisa assim. Então é um local seguro. Falar que teve esse encontro nesse clube de tiro, não tem foto dos dois juntos, não tem áudio dos dois juntos. Eu queria muito que tivesse aqui para essa narrativa de que eles estiveram juntos e trocaram uma ideia no clube de tiro fosse validada. Mas não tem como validar. Porque eles puderam, pelo que o Bolsonaro mesmo falou, o Adélio foi no clube de tiro atrás do Carlos para poder, de repente, matar, que também não seria uma boa ideia. Não é uma boa narrativa você ir num clube de tiro cometer um crime, porque esses ambientes são monitorados, né? Então também não casa essa narrativa. Mas o que o Adélio foi fazer lá é uma dúvida. Enquanto não vazar áudios dos celulares, mensagens de SMS ou uma foto que ligue o Carlos a ele, essa narrativa de que os dois estiveram juntos ali, ela é só uma narrativa, né? E você entra no clube de tiro, faz o seu tiro, outra pessoa, tinha uma pessoa que inclusive foi ontem lá no clube junto, ele entrou na baia dele, tirou lá as coisas dele, fez lá os disparos e do jeito que entrou no estúdio, saiu. Não trocamos uma palavra. Então é muito relativo atribuir que havia uma relação de amizade porque eles estiveram juntos apenas nesse local, nessa única vez aí. Então tem que apurar um pouquinho melhor essa parte, na minha opinião aqui, mas vai lá. Dos adolescentes. E não eram
proposta de louca. Você diz, não tem leco-cré. Não, tem um discurso coerente, de direita, de extrema direita. O Adélio, ele defendia a redução da maioridade penal. E ele explicava por quê, e atacou muito o Congresso Nacional quando essa proposta foi rejeitada. Quando você faz essa análise, o Adélio diz outra coisa. Ele diz que as escolas públicas estavam induzindo as crianças a se tornarem gays. É o discurso bolsonarista, a expressão é a mesma. A mesma. Aí você diz assim... Então está errada a chamada aqui. Peraí, vamos corrigir aqui, ó. Como esteve o cara que o prendeu? Está escrito aqui, Adélio defendia que escola... Ah, tá, entendi errado, me desculpa. Adélio defendia que escolas públicas induziam crianças a virarem gays. Então tá. Eu tinha entendido que ele estava defendendo as escolas públicas que induziam. Me desculpa, tá? Eu errei, estou corrigindo aqui. Então, o Adélio defendia essa tese de que as escolas públicas induziam as crianças a virarem gays, que seria um discurso direita, no caso, por conta das polêmicas cartilhas e tudo mais. Agora está entendida essa parte. Bora lá, pode seguir. Que também é bolsonarista, que o imobilizou naquele dia. O Adélio teve essa proposta e o Adélio, na época do Mensalão, o Adélio fez uma transformação, ele foi para a extrema-direita. Então, é falso esse discurso de que o Adélio ele era um extremista de esquerda. O Adélio declara isso no depoimento dele, que ele fez o ataque porque ele tem uma ideologia diametralmente oposta ao do Bolsonaro. Só que essa ideologia diametralmente oposta só começa a se manifestar na rede social a partir do encontro dele ou na presença dele no mesmo local do Carlos Bolsonaro no clube de tiro. Não teve encontro. Olha que interessante o que você está falando. Quer dizer, ele foi bolsonarista até o dia em que encontra o filho do Bolsonaro. A partir daí, pouco tempo antes da facada, ele começa a simular um discurso de esquerda, né? Um discurso esquerdista. Ele entra na página do Bolsonaro e faz comentário do tipo, quando eu te encontrar, você vai ver. Aí ele muda o discurso dele. E aí as pessoas falam, mas eu vi uma foto do Adélio com um cartaz em Florianópolis, ao lado de um cartaz dizendo renuncia a Temer. Isso era a proposta da esquerda. Mentira, essa proposta, essa manifestação foi feita depois que o Jair Bolsonaro também defendeu a renúncia do Temer. O cara que está do lado dele é extremista de direita também. E, inclusive, participou de lives depois que o Adélio foi preso, participou de lives dizendo que tinha ouvido do Adélio que ele tinha uma ligação com o Jean Willis. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é lamentável que isso não tenha sido contado antes. É lamentável, porque todo mundo comprou essa versão de que o Adélio era meio... Era maluco, mas que tinha essa militância de esquerda. Isto é falso. Isto é falso. Como o cara... E o cara morreu também. O Hugo Alexandre, que é o cara que, quando o Adélio supostamente dá a facada, porque não há registro dessa facada, tá? Não há registro em foto dessa facada, não há registro em vídeo dessa facada. Você vê de frente e não consegue olhar. Quem poderia ter esse registro é o fotógrafo que eu entrevistei, um grande fotógrafo, chama Felipe Cury. Nós vamos publicar, ele tem mais de 1.400 fotos que mostram todo o percurso do Bolsonaro e toda a ação suspeita do Adélio, juntamente com os seguranças do Bolsonaro. Eles têm uma interação efetiva, essas fotos. Na hora da facada, ou suposta facada, daquele ato, ele estava de frente para o episódio. Passa um policial federal por ele e tira a atenção dele. Ele lembra disso hoje. E ele deu uma entrevista, mas ele chorou, porque ele dizia o seguinte, ele falou, aquela era a foto que eu fiquei todo o tempo para fazer. Eu não sabia que ia ter facada, mas num evento como um bom repórter, era aquele momento que ele queria ter registrado. Só que, primeiro, não há indicação de que tenha sido registrado. E, segundo, a atenção dele foi propositalmente tirada na hora do ataque, porque passa um policial federal, entra na frente dele e tira a atenção dele. Quando ele olha, quando ele volta, ele falou, eu não vejo mais o Bolsonaro. Eu não vi mais. Mas o que aconteceu? Aí ele falou, eu vi o Adélio na minha perna. E a pessoa estava, ele estava ali, as pessoas estavam
todos ali em torno do Adélio, e falou, e as pessoas não estavam, esses que eram seguranças que estavam em torno do Adélio, não estavam agredindo o Adélio, nem era uma ação. Ele foi protegido, Joaquim, ele foi protegido porque ele era um cara do esquema, essa é a grande realidade. Ele foi protegido, o cara sobe em cima dele e o cara leva chute no lugar do Adélio. E vão tirando o Adélio para que nada aconteça com ele. Então, eu vou dizer para vocês... Provavelmente, né, Joaquim, porque os seguranças se preocupam com os direitos humanos do Adélio, né? Até Pois parece que dá para acreditar nisso. Né? O Léo, tem outra coisa. O Adélio supostamente está com uma faca, não está? Supostamente. Só que os seguranças estão protegendo o Adélio e a mão do Adélio está para baixo. Se ele tivesse com uma faca e ele fosse, ele estava atacando os outros. Ele não tem preocupação nenhuma com o ataque do Adélio. Eles têm preocupação com o ataque de outras pessoas no Adélio. Léo, você quer mais? Isso é um escândalo, talvez o maior escândalo da história do Brasil. Provavelmente é. Provavelmente. A maior farsa, a maior fraude da história do Brasil. Mas diga, Joaquim. Porque é o seguinte, você quer o que aconteceu? O Adélio foi condenado sem que desse depoimento em juízo, porque o advogado dele agiu como advogado do Bolsonaro o tempo inteiro. E você quer mais? Hoje, o advogado dele, que apareceu lá de uma hora depois de avião, e disse, olha, eu estou representando um cliente, eu não posso dizer quem é, um patrocinador misterioso. O Adélio foi considerado inimputável. Sem dar depoimento na justiça, só com laudo produzido pela defesa do próprio Adélio. Foi para o presídio do Mato Grosso, que é presídio federal, onde ele está absolutamente controlado. Como ele foi considerado inimputável, ele precisa de um tutor, ele precisa de um representante legal, ele precisa de um curador, que é o dono da vontade do Adélio hoje. Acredite que o curador do Adélio é o advogado, que não tinha nenhuma relação anterior com ele. Não é a irmã que ele tem, não é a sobrinha com quem ele tem boas relações, não é. É o advogado do Adélio, está absolutamente blindado. Ele está isolado, blindado. Parece história de filme. Você sabe como eu resisti a fazer inicialmente essa reportagem, porque eu temia muito a teoria da conspiração e eu combato isso muito. Mas parece, quando você olha isso, mas isso é efetivo, está dando processo. O curador é o advogado. Hoje, quem faz a defesa, que ele já está condenado, é a Defensoria Pública. Então, teoricamente, o Adélio não tem defesa. E não tem mais curador. Se o Adélio dissesse assim, eu quero fazer uma delação, quem decide por ele é o curador, ele não tem mais vontade própria. E outra coisa, o Adélio, a decisão que o condenou não, ele cumpre medida de segurança. E ele não está no manicômio como deveria estar. Ele está num presídio federal. Ele está no presídio federal de segurança máxima, presídio federal, está lá. Ele está absolutamente sob controle. Tudo fechado, tudo blindado. Se ele quisesse falar, agora eu vou contar a história verdadeira. Não, Adélio, você é louco, quem fala por você é o curador. Aí o advogado fala, não tem nada a ver. E pronto, ele é curador. Entendeu? Ele é dono da vontade, é como se fosse pai do Adélio. Entendeu? O Adélio não tem mais essa... ele não é atos civis, ele não tem essa capacidade mais, pelo menos assim foi a decisão. Só que ele não chegou nem a prestar depoimento para o juiz. O que aconteceu é que ali, acusação, defesa, Ministério Público, eles fecharam todo o caso e o juiz de fora. Quando você fala, por que a família Bolsonaro não recorreu da decisão, já que o Adélio era um político, um ativista político, era natural que recorresse. Por que não recorreu? Porque se circunscreveram o caso onde eles tinham domínio absoluto do processo, controle absoluto na narrativa policial, absoluto. Claro que agora tem outros detalhes que a gente está apurando, vendo até onde se vai, porque existe uma questão que é a seguinte, ele chegou com ferimento. Agora, aí é o grau elevado de perversidade. Alguém é capaz de produzir um atentado contra si próprio, uma facada, para ganhar a eleição? Claro que nós vamos ter desdobramento agora, porque se isso for provado, é a maior catástrofe política mundial. Né? Mas teoricamente aquilo foi... Eu duvido agora eu estou falando que alguém teria coragem para fazer isso. Que não é fato. O que eu falei anteriormente... É sobrenatural isso. Isso eu conto, é fato. Tá? Agora,
Alguém produziria isso porque precisaria já saberia que faria a operação mesmo e no dia seguinte, porque fez uma operação com um oncologista? Faria. Psicopatas, sociopatas fariam isso. Mentirosos, compulsivos fazem isso. Aí é complicado, entendeu? Porque aí esse último comentário acaba gerando um viés, né? Ali, que ele finca uma bandeira ali que ele não gosta realmente do Bolsonaro. E a gente não está aqui para gostar ou desgostar de ninguém. A gente está aproveitando esse conteúdo aqui do canal 247, é um conteúdo do YouTube, a gente pode reagir em cima dos conteúdos, desde que a gente faça a nossa questão aqui autoral. Respeito demais o trabalho do Joaquim de Carvalho. Foi o repórter que mais investigou o caso Adélio Bispo no Brasil. Tá? A pergunta que eu deixo para vocês. Vamos lá. Bolsonaro era deputado, já era rico, os filhos todos encaminhados na política. Como deputado dizem que aprovou pouquíssimos projetos, mas ganhou muito dinheiro, porque a gente sabe, não vamos ser leviano aqui, que a política dá muito dinheiro para quem é ocupante de cargos há muito tempo. Será que Bolsonaro tinha tanta vontade assim de ser o presidente e na primeira, né, eleição que ele se colocou à disposição, foi instruído a ter a brilhante ideia de cometer um autoatentado? E aí falar que não tem imagem da facada? Poxa, tem a gravação ali, né, do objeto cortante, sim. Não tem a foto em take, em Full HD, alta resolução. Tem essa e tem a imagem anterior do Adélio com a faquinha também pulando, no próprio documentário mostra. E os seguranças ali afastando ele de um jeito que parecia que não tinha enxergado o que ele tinha na mão. Ou achando que era um outro objeto que não uma faca. O que eu falei, foi operado às pressas, né, pela entrevista do Max, que era um segurança dele. Aí vão falar, então era um segurança dele, foi comprado para falar isso. Mas, gente, se essa facada foi uma fraude, foi a maior fraude do mundo, né? O Bolsonaro deve receber o Oscar de melhor ator do mundo, porque ele chegou em estado de emergência no hospital, lábio branco, pé gelado. Não é uma pessoa que fala isso, mais de 5 ou 6 pessoas que estiveram com ele. E quando entrou na sala do hospital para a primeira análise lá na Santa Casa de Minas Gerais, Juiz de Fora, o médico do exame grita, cirurgia, cirurgia. Ninguém que tenha um câncer, que a teoria é que ele já tinha um câncer no estômago ou no intestino, e que ele seria operado com facada ou sem facada. Tá, mas quem que sai gritando? A pessoa com um câncer ali já estabelecido no intestino não tem cirurgia de emergência. Tá ali, o câncer ele vai se desenvolvendo aos poucos, quando vai lá, faz a tomografia, a pessoa fala, ele tem um câncer no intestino ali, mas não tem facada nenhuma, não tem estado de emergência nenhum, não tá perdendo sangue por lugar nenhum. Chegou com hemorragias internas, né? Se tem dúvidas disso, tem que ir atrás dos hospitais, do Albert Einstein, do próprio da Casa de Santa Casa de Misericórdia, de Juiz de Fora, Santa Casa. É respeitável? É respeitável porque foi investigado jornalisticamente. Agora, tem como apurar de outras formas. Então, o médico oncologista é corrupto porque operou uma coisa que já tinha pré-estabelecido. Existem exames prévios do Bolsonaro. Tem alguém que tem exame prévio do Bolsonaro comprovando que ele tinha um câncer? Então, é muito complicado isso aí, muito complexo você cravar que foi uma facada falsa. Não dá para cravar. A mesma dúvida que você tem se foi falsa, você tem que ter a imagem verdadeira que passou em todos os jornais do mundo. Acho que ninguém frisou a imagem para assistir e ver, né, que tem ali uma estocada assim. Aí a questão de onde foi parar a faca, essa faca foi dada para um vendedor de fruta, cara, isso é realmente uma coisa de louco, né? Uma bagunça. E quanto a ele cair e não sair esfaqueando as outras pessoas, é porque ele deixa bem claro na entrevista dele que ele queria mesmo matar o Temer. Ele não mente para ninguém. Ele não é louco para ser interditado também. E acabou que era o Bolsonaro que Deus, segundo ele, o Deus da cabeça dele, né?
o Baal, né? Muita gente fala o Deus Baal, né? Que falou com ele. Um Deus ruim, né? E aí deu essa ordem para ele estocar a barriga do Bolsonaro. A gente segue acompanhando, né? Eu acho que a verdade só vem à tona quando o Adélio for solto. E tem sim que ser investigado, tem sim que ser entrevistado, tem sim que ser esmiuçado, né? Não vai mudar o passado, mas é determinante para o futuro. Tanto saber, a esquerda aponta ele como um bolsonarista e a direita acusa ele de ser um esquerdista. Então, esse jogo político não pode se misturar ao jornalismo. Tem que ser apurada a verdade, trazida à tona e o público está aqui, ó. É isso aqui que aconteceu. Agora, para cravar, a gente precisa muito do Adélio Bispo vivo, né, e em sã consciência, para abrir o jogo e revelar. Você acha que a pessoa ia fazer esse show de horrores aí para ficar encarcerado o resto da vida? Como que está o entorno da família do Adélio? Quem foi beneficiado com isso?